Abra sua Bíblia em João capítulo 5, verso 1 ao 15, amém? Vamos ficar todos em pé? Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Santo Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso, em que nós podemos ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra e praticá-la. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de sermos filhos Teus, a oportunidade que o Senhor nos concede de podermos ouvir do próprio Senhor, o nosso Pai, instruções para que nós possamos nos governar, para que nós possamos, ó Deus, na realidade, ter a nossa vida guiada e conduzida debaixo da Tua palavra, debaixo dos Teus conselhos. Nós somos gratos e ao mesmo tempo Te pedimos nesse momento que aquilo que será ministrado, ó Pai, nessa noite ao nosso coração, se torne algo prático, de fato, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Quando nós queremos nos conectar a uma rede Wi-Fi, isso tá bastante comum, né? Virou até meme. Às vezes você chega na casa do amigo, antes de cumprimentá-lo, você já pede a senha do Wi-Fi. Antes de se conectar a uma rede Wi-Fi, você precisa se desconectar de outra. Então, você vai lá, se de repente tem 2 redes, uma não está muito legal, para que você se conecte a uma rede melhor, é preciso que você se desconecte da rede um pouquinho mais fraca. Não tem como você ficar conectado às 2 ao mesmo tempo. E baseado nisso, ou então se você for ver contas, no meu celular eu gerencio 2 contas do Google, a minha e o da igreja. Não tem como eu ficar com as 2 gerenciando ao mesmo momento. Eu tenho que ir lá e trocar. Uma hora eu administro a minha conta pessoal. Quando eu quero fazer alguma coisa na conta da igreja, do canal Visão no Reino, eu tenho que desconectar a minha conta pessoal e conectar o canal Visão no Reino para que assim eu possa melhor administrar. Então não tem como nós estarmos conectados em 2 redes ao mesmo tempo. Baseado nisso, eu consigo fazer uma analogia com o texto que nós lemos hoje. Antes de nós entrarmos necessariamente nesse assunto de conexão, é interessante nós refletirmos que Jesus ele está indo para Jerusalém, para uma festa judaica, e João ele explica que existe naquela cidade, próximo à porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas é a porta por onde entravam as ovelhas, os animais que eram levados para o sacrifício, próximo ao templo. Nessa porta, havia também próximo dela e próximo do templo, um tanque, chamado tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Aquele tanque, a água daquele tanque era utilizada para purificação ritual, né? Nós vemos na lei que era necessário que houvesse ali um momento de purificação antes das cerimônias, antes dos sacrifícios. Aquela água simbolizava um ritual judaico de purificação, era para isso que ela estava ali. Mas
havia uma crença entre eles de que uma vez por ano descia um anjo, agitava aquelas águas, e a primeira pessoa que entrasse no tanque seria curado das suas enfermidades. Por que eu falo que havia uma crença naquela época? Se você for observar as versões um pouco mais antigas, na NVI não apresenta esse colchete, mas existe a nota de rodapé explicando. Talvez a sua Bíblia, se for da versão corrigida ou atualizada, o versículo 4 vai estar entre colchetes. O que isso significa? Que esse trecho não se encontra nos melhores manuscritos. O que isso significa também, pastor? O trecho não se encontrar nos melhores manuscritos, que provavelmente não foi João quem escreveu, mas um copista. Então, só para explicar para os amados, antigamente, não tinha como a gente salvar as coisas na nuvem, como a gente salva hoje. Então, para que o documento não se perdesse, era preciso que fizesse cópias, né, em papéis renovados, porque os mais antigos iam se deteriorando. Quando é feita uma análise dos manuscritos mais antigos do livro de João, não se encontra o versículo 4, certo? Você lê o versículo 3, onde diz: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. Muito provavelmente, o copista não ficou muito contente. Tá, pessoas ali, inválidas, cegos, mancos, esperando o movimento das águas. As pessoas não vão entender, porque João não explicou o que significa esse movimento das águas. Aí o copista, muito provavelmente, então inseriu esse pedaço. De vez em quando descia um anjo do Senhor, agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E aí, então, a partir do versículo 5, começa a apresentar a história do paralítico. E ao entrar já de fato no tema, eu gostaria que os irmãos refletissem comigo: conectados em Cristo. Diga isso. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para nos conectarmos com Cristo, como nós falamos aqui da ilustração, para nós nos conectarmos a uma rede melhor, precisamos nos desconectar de redes inferiores. Para nos conectarmos a Cristo, é preciso nos desconectarmos das nossas expectativas, ou das nossas expectativas humanas. Já lemos o versículo 3, versículo 4, versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse-lhe o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Aqui nos é apresentado um milagre. Mas para que esse milagre acontecesse na vida daquele homem, ele precisou ter as suas expectativas desconectadas. Qual era a expectativa daquele homem? O tanque. A palavra do Senhor nos diz que durante 38 anos ele estava enfermo daquela doença. Jesus está entrando em Jerusalém e o objetivo de Jesus é ir até aquele homem. Ele poderia ter ido em outras pessoas, ali havia muitos enfermos, como nós vimos aqui na peça. Mas ele foi direto naquele homem. A palavra do Senhor diz que Jesus, sabendo da história daquele homem, não sabemos como ele soube disso. Mas Jesus sabia. O Espírito pode ter lhe revelado. Mas ele chega até aquele homem. E Jesus faz uma pergunta pertinente: queres ser curado? Por que essa pergunta é pertinente? Porque tem muita gente que se acostuma tanto com a doença, com a enfermidade, que isso pode se tornar também um modo de vida, um modo de se sustentar. Quando a gente vai para o centro da cidade, você observa muitas pessoas ali com doenças horríveis e que elas fazem disso talvez o seu modo de subsistência. Aquele homem também, ele tinha o seu modo de subsistência. Talvez ele não quisesse ser curado. Não, está muito bom assim, do jeito que está, apesar de estar à beira do tanque. Mas Jesus queria ouvir dele: você quer ser curado? Qual é a resposta dele? Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que no momento em que a água é agitada me coloque no tanque. Sempre pula outro antes de mim. O texto diz que, de acordo com o versículo 4, que só era curado o primeiro que entrasse no tanque. Alguns estudiosos vão dizer que muito provavelmente o sistema de drenagem acontecia, e isso levava as pessoas a crerem que um anjo descia, movia as águas, e por isso, em volta daquele tanque, estava muita gente. A expectativa daquelas pessoas estava em volta do tanque. E eu gostaria que a gente refletisse sobre isso, irmãos. Porque isso representa a miséria do ser humano. Isso representa a facilidade
que muitas vezes o ser humano tem de ser enganado, porque a gente se encontra num estado de calamidade. A serpente enganou Eva, enganou Adão, caímos, e ao cair nós entramos em um estado de depravação terrível. O que essas pessoas queriam era apenas serem curadas, e a crença delas era que era no tanque, era do tanque que viria a cura. A expectativa delas estava em um tanque. E tem muita gente vivendo à base de superstição. Tem muita gente com suas expectativas colocadas em tanques, colocadas em locais onde a multidão vai. E é interessante nós refletirmos que aonde existe aglomeração, aonde existe muitas vezes a expectativa da multidão, talvez Jesus não esteja lá. Jesus então chega até aquele homem e fala: você quer ser curado? Ele não sabe com quem ele está falando. Mas Senhor, quem vai me jogar no tanque? Quem vai me colocar no tanque? Quem vai me conduzir ao tanque? Eu não tenho mais parente, eu não tenho mais ninguém. Talvez a ideia seja: já me tornei um peso para as pessoas, eu sou um paralítico. 38 anos nessas condições. Lá na frente nós vamos entender pelo discurso de Jesus que foi um pecado que fez com que ele chegasse a ter essa enfermidade. Nós não sabemos qual, mas a palavra do Senhor nos apresenta 38 anos que esse homem se encontra nesse estado. Foi por conta de um pecado que ele chegou a estar nesse estado, e a expectativa dele estava em um tanque. E de acordo com a crença deles, apenas a primeira pessoa que entrasse seria curada. Para ele ser curado por Jesus, ele precisou abrir mão das suas expectativas. Como ele abriu mão das suas expectativas? Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, e ele dá essa resposta: Senhor, como? Não tenho mais ninguém. Versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Ele responde para Jesus: eu não tenho ninguém. A expectativa daquele homem ainda estava no tanque. Mas Jesus fala: levante-se, toma a tua maca e ande. Ele poderia fazer 3 coisas. A primeira, ele poderia falar: mas Senhor, eu não tenho condições de levantar. O Senhor me ajuda a entrar no tanque? O Senhor está mandando eu levantar, mas o Senhor me ajuda então? O Senhor me ajuda? Me joga no tanque que vai dar tudo certo. Segunda coisa, ele poderia simplesmente ignorar. Esse homem é doido. Estou falando para ele que eu estou precisando de ajuda, ele simplesmente manda eu levantar. Como eu vou levantar? Ou terceiro, obedecer. E assim ele fez. Ele ficou em pé, ele tomou a sua cama, a sua maca, e começou a andar. E a palavra do Senhor diz que aquele homem recebeu a cura, aquele homem foi restaurado fisicamente, porque ele abriu mão das expectativas do tanque, quando Jesus falava com ele, e creu na palavra que Jesus o dizia. Irmãos, nós precisamos compreender que muitas coisas só vão acontecer nas nossas vidas, quando nós abrimos mão das nossas expectativas. Talvez você tenha 38 anos, esperando numa fonte de onde seu milagre não vai vir. Talvez você tenha 38 anos esperando, ou crendo em misticismos, ou crendo talvez em crendices, quando Jesus está dizendo: ei, eu não estou aí, eu estou do outro lado, eu não estou aí onde você acha que eu estou, é preciso que as suas expectativas estejam colocadas em mim. E talvez nós temos andado como a multidão. Às vezes eu fico vendo pessoas andando de um lado a outro atrás de milagres, andando de um lado a outro atrás de uma cura, andando de um lado a outro atrás de bênçãos, e Deus está falando: as suas expectativas não estão aonde devem estar, os seus olhos não estão colocados aonde devem estar, os seus olhos não estão colocados no reino, os seus olhos não estão colocados em mim, os seus olhos estão colocados em expectativas fracas, em expectativas humanas. A sua expectativa tem que estar em mim. Muito provavelmente pessoas eram curadas, porque para ter aquela crença, as pessoas eram curadas. Não sabemos como. Assim como, fulano, eu fiquei sabendo de um fulano que saiu daqui, foi lá para São Paulo, atrás do curador fulano de tal, e lá ele recebeu a cura dele. Vou fazer a minha também. Aí chega lá, não tem ninguém que te jogue no tanque. Ou então talvez você não tenha condições de sair daqui para lá, mas a sua expectativa está lá, e você fica 38 anos aqui no Amapá, na beira do tanque, porque não tem condições de ir para o tanque, que é lá em São Paulo. Esperando de um curandeiro, ou esperando de alguém a sua bênção, a sua cura, sendo que Jesus fala: eu estou aqui. É preciso que a sua expectativa esteja colocada em mim e não em pessoas. É preciso que a sua expectativa esteja colocada na minha palavra. É preciso que a sua visão esteja no reino. É preciso que os seus olhos estejam colocados em mim. Olhe para mim, tenha a sua expectativa colocada em mim, porque senão talvez 38 anos se passarão ainda na sua vida, até que os seus olhos sejam direcionados para Jesus. Talvez seja um pouco duro ouvir isso. Talvez seja difícil ouvir isso.
Mas nós temos sido enganados muitas vezes. O que fazia aquele homem ficar 38 anos naquele estado era uma crença pequena, vazia, simples. E nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus. Talvez isso possa até gerar, mas pastor, o versículo 4 diz que é um anjo. Mas é interessante nós refletirmos também que a Bíblia, essa Bíblia que está na nossa mão, ela passou por vários processos. E se os manuscritos mais antigos não se encontram no versículo 4, se não foi João que escreveu o versículo 4, então o versículo 4 não é inspirado, se não foi João que escreveu. Por isso que é interessante nós refletirmos, nós aprendermos a palavra do Senhor, nós analisarmos e falar: Senhor, eu quero estar focado em Ti, focado no que diz a Tua palavra, com os meus olhos colocados em Ti. E esse homem, enquanto seus olhos e a sua expectativa estava colocada no tanque, ele não recebeu a sua cura, até que os seus olhos foram voltados para Jesus. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que para nos conectarmos com Cristo, nós precisamos nos desconectar da religiosidade. Nós falamos isso na cura do homem cego na semana passada e vamos falar mais uma vez hoje, porque mais uma vez os fariseus apareceram para querer atrapalhar a história. Versículo 10 diz o seguinte, versículo 9 finaliza dizendo: isso aconteceu no sábado. Versículo 10: e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Irmãos, o fato da cura do homem ter ocorrido no sábado é interessante. Lá na Mishnah, que era a tradição oral dos judeus escrita, foi escrita alguns anos depois, a última das proibições que estava descrita para o sábado era mudar qualquer coisa de um lugar para o outro. Essa era a tradição oral dos fariseus. Isso está escrito no livro Todos a Bordo, na página 76 do projeto que nós estamos desenvolvendo. Jeremias 17:21 diz: assim diz o Senhor, por amor à vida de vocês, tenham cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. E Jesus, a questão não foi nem tanto fazer o milagre, foi Jesus dizer para aquele homem: pega o teu leito e anda, pega a tua maca e ande. Os fariseus então falaram: isso não pode, isso é uma atrocidade, como você está fazendo um trabalho. É tão interessante nós refletirmos sobre isso. Eles poderiam se surpreender: como é que esse homem agora anda? Tantos e tantos anos esse homem ficava enfermo à beira do tanque e agora ele está andando. Não foi essa a preocupação deles. A religiosidade cega as pessoas. Ele chega para aquele homem e fala: quem te fez andar e carregar o teu leito? Você já pensou? Já pensou que situação? Eles nem se preocuparam, não se importaram, não perceberam a grandeza do milagre que havia acontecido. A preocupação deles era apenas religiosa e legalista. Você está carregando o seu leito num dia de sábado, isso não é permitido. Essa foi a ideia dos fariseus, essa é a visão dos fariseus, e essa muitas vezes é a nossa visão religiosa e legalista. E eu vou contar uma experiência para vocês que aconteceu comigo ontem à noite. Ontem à noite a gente estava na Batalha dos Jovens, aqui no Céu das Artes, e que é assim que a gente está fazendo. Alguns jovens fazem, a gente está fazendo, faz uma roda, começa a cantar, e alguns saem para evangelizar, convidar aqueles que querem vir para a roda, né? Ou apresentar os dias de culto e tal, que as pessoas podem vir, e orar também pelas pessoas que ali estão, aquelas que querem receber oração. E assim fiz, saí, eu, Neilo, a Isaura, o Rafa, saí com o Rafa, falamos com algumas pessoas, oramos por algumas pessoas, foi muito bom até. Quando eu volto para a roda, aí o Neilo já tinha voltado, já tinham conversado com o rapaz, e tinha um rapaz conversando, um rapaz apresentando, contando um testemunho. Como ele estava? De bermudão, uma camisa manga comprida, boné, um brinco de argola em cada orelha, e ele estava vindo da batalha, porque estava tendo batalha de rap do outro lado do Céu das Artes. E ele veio de lá. Quando eu chego, ele está contando um testemunho de Deus, Deus havia falado com ele, e depois ele começou a falar um rap gospel, que Deus tinha dado para ele. Ele contou um pouco da trajetória dele, ele é da Assembleia de Deus Madureira, lá do Brasil Novo. Contou uma experiência que estava andando no ônibus, de repente uma mulher sentou do lado dele, ele falou: acho que essa mulher vai pensar que eu vou assaltar ela. De repente aquela mulher abraça ele, e ele não entende nada, ela fala: Deus te ama muito, e ele manda te dizer que
Ele sabe que você já está há 3 dias sem orar. Tudo isso ele contando testemunho ali na roda. Quando eu cheguei, eu fiquei aquele impacto. O que esse rapaz está falando? Deixa eu ver o conteúdo que ele está falando. Acho que os jovens olharam para mim, a cara do pastor. Bora ver a cara do pastor. Depois que ele terminou de falar, que ele falou das experiências que Deus livrou ele do suicídio algumas vezes. Eu fui lá, abracei ele e falei, Deus te quer como luz no meio dessa galera aí que você vive. No meio da galera da batalha do hip hop onde ele estava. Se eu chegasse com a visão dos fariseus, eu poderia depois falar, quem foi que deu a palavra para esse rapaz aí? Eu poderia ignorar o que Deus estava fazendo na vida dele. Porque ele chegou devagarzinho, depois Nele me contou. Ele chegou devagarzinho, sentou, conversou com Nele, perguntou se ele podia, se alguma coisa estava atraindo, que ele saiu lá da batalha do hip hop, do rap com os meninos. Alguma coisa atraiu ele até chegar naquela roda. E ele pediu para falar uma experiência dele com Deus e contar esse testemunho. Eu poderia ser religioso e falar assim, não pode. Rapaz, bermudão, de brinco aqui falando para os jovens, vai trazer mal influência. Eu seria um religioso. Eu estaria agindo com religiosidade, assim como os fariseus fizeram. Nem se importaram com o milagre que aconteceu na vida daquele homem. Simplesmente pensaram, quebrou o sábado, não pode. Quem foi que fez isso? Eu não sei. Coitado do homem, eu não sei. Quem foi que fez? Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Isso é religiosidade. E aquele homem, para ser conectado a Cristo, ele precisou desconectar-se da religiosidade. Deus tem feito muitas coisas, irmãos, no nosso meio. E como eu falei para os amados, essas portas estão abertas e têm que estar abertas para pessoas carentes do amor de Deus. Deus tem feito milagres extraordinários na vida de pessoas. Deus tem curado pessoas, restaurado pessoas. E nós não podemos agir como os fariseus. Nós não podemos fazer como os fariseus. Nós precisamos ter os nossos olhos colocados em Cristo, ter os olhos colocados nessas pessoas e o que Cristo tem feito com essas pessoas. A gente precisa, de fato, vivenciar o que Jesus viveu. Praticarmos o que Jesus praticou e vivermos tudo aquilo que Ele nos ensinou. Nós não pode ser apenas algo, poxa, Jesus fez, que maravilha, Jesus fez, que coisa linda, Jesus abraçou uma prostituta, Jesus conversou sozinho com uma mulher samaritana, Jesus estava quebrando uma tradição, Jesus estava sendo imprudente nos meus olhos e nos seus olhos. O pastor Natan não dá carona para a irmã, eu de fato não dou, eu tento ser muito prudente, sozinho não, eu não ando só, tento sempre manter essa prudência. Mas Jesus ficou sozinho conversando com a mulher samaritana. O pastor Natan religioso pode falar assim, Jesus estava sendo imprudente. Eu não faria isso. Eu não ficaria sozinho com uma mulher que já teve 5 maridos e o que estava com ela não era nem o dela, conversando sozinho na beira de um poço, o dia todo. Os discípulos chegam, eu acho até estranho. Jesus não era religioso. Talvez em nome da prudência, em nome dos bons costumes, eu me torno muitas vezes religioso. Às vezes eu até deixo de ajudar. Eu até falei para alguns, gente, eu acho que vai ter irmã até chateada comigo, minha esposa está gestante, não vou poder ficar saindo muito para aconselhar, se tiver alguma pessoas para ir comigo, amém. Mas vai ter gente chateada comigo. A gente tenta manter uma prudência e muitas vezes essa prudência se torna também uma certa religiosidade. É perigoso. Eu sou muito, eu estou falando de mim, não estou falando dos irmãos não. Estou falando de mim. Eu sou muito religioso. E nós precisamos ter essa religiosidade muitas vezes quebrada, para não impedirmos o agir de Deus na vida das pessoas, para não impedirmos aquilo que o Senhor tem feito na vida de muita gente, aquilo que o Senhor tem feito no coração das pessoas. O Senhor tem transformado, o Senhor tem curado, o Senhor tem restaurado, mas muitas vezes isso tem esbarrado na religiosidade que a igreja tem tido. Irmãos, às vezes eu tento apresentar uma outra imagem lá na faculdade. Não, porque os evangélicos são tudo assim, os evangélicos daquilo outro, os evangélicos e tal. Eu falei, não, gente, não é assim. Não é assim, nós não somos assim. Esses pastores são tudo homofóbicos. E não sei o que lá e tal. Gente, pelo amor de Deus, não é desse jeito. Eu tento ser um exemplo, de alguma maneira. A gente de fato tem que viver para Cristo. Viver para Deus, testemunhar, viver o exemplo de Cristo. Agora eu louvo a Deus que muitas pessoas, às vezes eles nem acreditam. Teve uma colega minha que falou bem assim, eu acho interessante o teu discurso, não é nem que eu não acredite, mas ele tem lógica.
E é diferente de alguns discursos de muito religioso que eu vejo aí. Parece que as pessoas são tão bitoladas, são tão levadas naquele discurso religioso que tem que ser daquele jeito e não conseguem apresentar o porquê da fé delas, a razão pelo qual elas acreditam nisso, que eu acho interessante, ainda que eu não creia, eu não tenho a fé que você tem, eu não creio no Deus que tu crê, mas eu acho interessante como você apresenta racionalmente o porquê da tua fé, os pontos bíblicos, a ideia, eu acho interessante isso aí. Então, de alguma maneira, Deus está sendo levado. De alguma maneira, nós precisamos apresentar o amor de Deus, irmãos. Porque se nós formos simplesmente, é porque sempre foi assim, tem que ser assim, isso é religiosidade, é fanatismo, e é o que os fariseus faziam. Fechavam as portas, como o próprio Jesus disse. Vocês não entram no reino dos céus, e nem deixam entrar aqueles que querem entrar no reino dos céus. Vocês fecham a porta atrás de si. Isso é muito perigoso. Nós não podemos permitir com que a religiosidade feche portas aonde Deus tem trabalhado na vida de pessoas e muitas vezes nós temos impedido, assim como os fariseus faziam. Talvez isso seja um pouco duro hoje, mas para que nós estejamos 100% conectados a Cristo, nós precisamos nos desconectar das nossas expectativas, nós precisamos nos desconectar da nossa religiosidade, porque Jesus não é religioso. O cristianismo pode ser uma religião nos termos sociológicos. Um sociólogo vai falar, o cristianismo é uma religião. Legal. Em termos sociológicos, de estudo, de pesquisa, o cristianismo entra como uma religião. Mas o cristianismo bíblico é muito mais do que isso. O cristianismo apresenta Jesus, o cristianismo bíblico, não é o cristianismo também histórico, né? Se você for falar sobre o cristianismo para um historiador ou na academia, o cristianismo que eles entendem é o cristianismo ao longo das eras, né? Com os papas, a igreja católica, a Inquisição, os protestantes também mataram muita gente, teve muito protestante intolerante. E aí, no decorrer da história, você vai vendo o cristianismo histórico é manchado de sangue. Vai eu querer defender o cristianismo histórico? Vai eu querer defender os crentes históricos? Não defendo, não. Eu defendo a palavra do Senhor. Eu defendo Jesus Cristo. Eu apresento Ele como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E não uma religião. Nós não estamos presos a uma religião. Nós estamos presos a Cristo. Jesus não veio fundar a religião. Jesus veio fundar a sua igreja. Jesus veio fundar o seu povo. Jesus veio instaurar o seu povo, instaurar o seu reino. E é no reino dele que os nossos olhos precisam estar colocados. É em Cristo que os nossos olhos precisam estar colocados. O nosso foco é Cristo. O nosso foco é o reino de Deus. E toda e qualquer coisa que impeça o reino de Deus de avançar, toda e qualquer coisa que impeça o reino de Deus de crescer, toda e qualquer coisa que tenha impedido que o reino de Deus alcance o coração das pessoas, nós também precisamos ser contra a esses empecilhos que muitas vezes vêm sobre nós, em caráter talvez de bondade, mas de religiosidade. Mas é de religiosidade. A ideia dos fariseus começou muito boa, como já falei aqui para alguns irmãos. Como foi que surgiu o farisaísmo? Depois que os judeus foram presos à Babilônia, quando eles voltam de lá, aí a gente já vê já algumas seitas, algumas organizações, você vai ver isso lá no Novo Testamento. Os fariseus, significa santo, fariseu significa santo. Vocês vão ver essas facções, por quê? Eles foram para o exílio babilônico por conta de pecado, por conta de idolatria, porque se afastaram do Deus verdadeiro. E agora eles pensaram, a gente nunca mais vai cair nesse erro. Nunca mais vamos cair no erro de adorar deuses estranhos. Assim os judeus pensaram. O que eles fizeram? Vamos nos organizar. Vamos fazer todo tipo de coisa para a gente não cair no pecado, para a gente não abandonar o nosso Deus. E aí devagarzinho foi sendo formada a tradição dos anciãos. A gente não pode quebrar o sábado. Então, vamos tomar cuidado. Se a galinha botar um ovo no sábado, então a gente também não vai nem comer o ovo da galinha. Tinha uma tradição dessa, dos anciãos. Se a galinha bota o ovo no sábado, então não vamos comer o ovo da galinha, porque o ovo da galinha, a galinha trabalhou no sábado e a galinha quebrou o sábado. Não pode. Tinha um regulamento desse na tradição dos anciãos. A gente não pode se relacionar com os estrangeiros. A gente não pode adorar os deuses dos estrangeiros. Então não vamos nem nos relacionar com ele para a gente não cair na tentação. Então no primeiro momento, até sadio, meu pai me ensinou, toma cuidado. Tá vendo aquele rapazinho lá que mexe com droga? Não conversa não. Traficante, perigoso, nem chega perto, passa longe. Passa longe. E meu pai me ensinava assim, era uma maneira de se guardar. Mas foi uma maneira que meu pai encontrou de me proteger. Assim eram os fariseus.
os estrangeiros, com seus deuses, se a gente começar a ter muito relacionamento com eles, então a gente pode acabar adorando os deuses deles. Então, não vamos nos relacionar com o estrangeiro para a gente... Até aí está até tranquilo, né? Certa proteção. Não, mas eu não tenho problema não. Se você tem a mente forte, então tranquilo, pode ir lá. Aí, papai estava falando com uma criança. Hoje não tem nenhum problema me relacionar com esse tipo de gente, porque agora eu vou pregar o evangelho para eles. Pessoas que estão, são traficantes, tudo, eu vou pregar o evangelho. Se Deus me der a oportunidade de ter amizade com um, eu vou lá para influenciar e não para ser influenciado. Naquela época eu seria influenciado. Hoje não mais. Glória a Deus. Aí, os judeus, não posso, para a gente não ser influenciado pelos deuses dos estrangeiros, então não vamos nem nos relacionar com o estrangeiro. Até aí tudo bom. Só que o tempo vai passando, geração, a tradição dos anciãos tinha uma ideia: se eu estou comendo e a sombra de um gentio, de um estrangeiro, passa por cima da minha comida está impura. Se eu comer ela, eu estou levando impureza para dentro de mim. Religiosidade, farisaísmo. Deus não ensinou isso. Então perceba que às vezes as coisas até começam com boas intenções, mas lá na frente elas podem repercutir em morte espiritual, religiosidade e morte daqueles que às vezes Deus está dizendo: eu quero que eles se aproximem, eu quero que eles cheguem, eu quero que eles ouçam o evangelho, eu quero que eles cheguem até vocês, mas muitas vezes a nossa religiosidade impede. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que para ser conectado com Cristo, esse jovem precisou romper com o pecado. Esse jovem não, esse homem, né? 38 anos só de doença, então já tinha uma certa idade. Quando Jesus encontra ele no templo, versículo 14, diz o seguinte, do capítulo 5. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar ao judeu que fora Jesus quem o tinha curado. Quando Jesus o encontra no templo, Jesus diz para ele: não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. O que é pior do que ficar 38 anos inválido? O que é pior do que ficar 38 anos dependendo dos outros? O que é ficar pior do que ficar 38 anos à beira de um tanque esperando a cura? A morte eterna, condenação. O que Jesus está dizendo: não volte a pecar, para que você não morra eternamente. Preste bem atenção no milagre que te aconteceu. No livro Todos a Bordo ele vai dizer: Jesus estava dando um novo jeito de andar ao homem curado. Jesus estava dando um novo jeito de andar para aquele homem. Não era apenas um andar físico, mas era um andar espiritual. Aquele homem foi transformado, aquele homem foi restaurado, aquele homem foi curado. Alguns estudiosos vão dizer que ele na realidade não foi salvo, porque ele vai logo dedurar Jesus aos fariseus. Eu não creio que isso aqui seja uma delação. Pelo contrário, é uma proclamação. Ei, vocês me perguntaram quem havia me curado e eu não sabia. Agora eu sei, quem me curou foi Jesus. Aquele homem estava testemunhando da cura que aconteceu com ele. Aquele homem foi restaurado. Aquele homem foi desconectado das suas expectativas, foi desconectado da religiosidade e estava sendo desconectado do pecado, para que ele pudesse ser conectado a Cristo. Para que nós sejamos plenamente conectados a Cristo, nós precisamos também nos desconectar dessas coisas. Muitas vezes nós não estamos conectados a Jesus. Sei lá, quer conectar, está lá em andamento. A rede está lenta. Aí de repente aparece uma interrupção, uma exclamaçãozinha, um X, dizendo que você está sem internet, dizendo que você está sem conexão. Verifique a sua conexão. Verifique qual é a conexão. Talvez seja as suas expectativas que estejam atrapalhando você se conectar a Cristo. Suas expectativas humanas, expectativas colocadas na beira de um tanque. Eu quero me conectar a Jesus, mas a minha expectativa está no tanque. Eu quero me conectar a Jesus, mas a minha expectativa está onde está a multidão. Eu quero me conectar com Jesus, mas os meus pensamentos são os pensamentos da multidão, pensamentos pequenos, pensamentos que vão me levar a sofrer muitos anos. Eu quero me conectar a Cristo, mas eu ainda estou conectado à religiosidade. Eu quero me conectar a Cristo, mas existe alguma coisa impedindo. A religiosidade tem me atrapalhado. Eu quero me conectar a Cristo, mas existe um pecado me atrapalhando. Para me conectar a Cristo, eu preciso me desvencilhar de todas essas coisas, para que assim a conexão esteja perfeita e você possa dizer: eu estou conectado a Cristo, porque eu abri mão das minhas expectativas, abri mão da religiosidade, abri mão do pecado para viver para Jesus, para viver exclusivamente para Jesus. A minha pergunta a você hoje é, para concluir: o que é que tem atrapalhado a tua conexão com Cristo hoje? O que é que tem atrapalhado a sua conexão com Cristo hoje?
Sabe, irmãos, a gente... Talvez seja um pouco difícil ouvir isso, porque eu estou falando isso para mim. Quando eu for editar o vídeo, eu vou estar falando de novo para mim. E eu fico refletindo como eu sou religioso. Eu não sei se os jovens perceberam, mas ontem, quando eu cheguei no meio dos jovens, que aquele rapaz estava falando, a religiosidade quis aflorar dentro de mim. Quem deu oportunidade para esse jovem falar? Mas eu me controlei. Eu me controlei porque a religiosidade às vezes quer falar mais alto do que a razão e do que a fé. E eu falei, se eu tenho falado tanto, eu tenho falado, irmão, sobre isso. Eu tenho falado que nós não podemos ser preconceituosos. Eu tenho falado que nós temos que ser mais amorosos. Eu tenho falado que a gente tem que... Mas eu tenho alguns regulamentos, os irmãos sabem disso. Mas algumas coisas minhas. Visando o cuidado da igreja. Quem pega no microfone para falar, para cantar, existe critério até para isso. Mas a minha reflexão é, quando a gente sai, lá no seu PG, pessoas falando, pessoas tendo a oportunidade de falar de Jesus, de apresentar, mas de repente a pessoa está até falando uma coisa que ela não sabe, está falando, está tendo a oportunidade de conversar, de externar de Jesus. Aquele jovem, eu não sei como estava a vida dele de fato, ele falou que estava 3 dias sem orar, não sei, talvez 3 dias afastado. Mas uma coisa que eu comentei com a minha esposa, com a Anne, quando eu cheguei em casa, eu falei, aquele jovem, eu creio que ele saiu de lá muito mais abençoado do que nós mesmos. Ele estava falando pra gente, contando o testemunho dele e cantou uma música dele. Um rap que Deus havia dado para ele, que tirou ele do mundo, que tirou ele das trevas, que trouxe ele para a luz. Coisa muito linda mesmo, muito impactante. Mas eu tenho certeza que nós ajudamos muito mais aquele jovem ontem do que necessariamente ele a nós. A minha alegria foi em ter saído de lá e dito assim, eu não deixei a religiosidade falar mais alto. Eu deixei aquele jovem sair com a alegria, com a expectativa no coração. Ele saiu de lá muito feliz. Ele saiu de lá, eu tenho certeza que ele saiu de lá. Deus falou comigo hoje. Aqueles jovens foram luz na minha vida. E eu louvei a Deus que eu não deixei a minha religiosidade, como a dos fariseus, atrapalhar o agir de Deus na vida de alguém que só está precisando de Jesus. Que só está precisando testemunhar de Jesus. Que tenhamos os nossos olhos colocados em Cristo. Que venhamos todos os dias refletir nas nossas ações. E que nos desconectemos de tudo aquilo que atrapalha a nossa vida cristã. De tudo aquilo que impede o agir de Deus. E tenhamos de fato os nossos olhos direcionados para Cristo. Em nome de Jesus. Te convido a ficar em pé.